Essa semana nós, no estudo lá na minha casa, que acontece todas as quartas-feiras, se você quiser ir, você está convidado também, nós falamos sobre uma questão que depois eu fiquei pensando que seria importante trabalhar com o grupo todo aqui, né? E eu gostaria de ler alguns textos das Escrituras em nome do Senhor Jesus para compartilhar com os irmãos. E logo em seguida, então, a gente começa na caminhada daquilo que a gente gostaria de falar nessa noite. E eu gostaria que você fizesse desse tempo um tempo com sentido e com significado, e que você prestasse, dedicasse a sua atenção ao texto das Escrituras. E o primeiro texto está em Gênesis capítulo 12, é um texto clássico, é um texto que todo filho, toda filha de Deus precisa meditar de vez em quando, porque ele traz muitas questões para as nossas vidas. Abraão é um camarada singular, e a gente vai falar um pouquinho disso. O texto começa no versículo 1, Gênesis capítulo 12, verso 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Agora eu gostaria de ler com vocês o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, o capítulo 7. O versículo 2. Então respondeu: varões irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Gênesis capítulo 22. Versículo 1. Gênesis 22, 1. Depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Santo Espírito, esta é a tua palavra, por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós sempre pedimos, Senhor, e confessamos a nossa carência, a nossa necessidade. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que nela edificam. Se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não se revelar, Senhor, em vão fala o pregador aqui, Senhor. Mas nós pedimos em nome do Senhor Jesus, que este tempo seja um tempo sem igual para cada um de nós. Que seja um tempo precioso da revelação do Senhor. E que a tua palavra encontre um terreno apropriado, cabeças e mentes abertas, rendidas à tua palavra. Que o teu Espírito Santo ministre a tua palavra, cure por meio dela, gere fé, gere salvação. É em nome de Jesus que nós oramos e pedimos também, ó Pai, que o Senhor repreenda toda a ação contrária, toda a ação das trevas que tem como objetivo
evitar que isto aconteça, evitar que Jesus Cristo resplandeça como a luz nos corações de cada um de nós. Seja por ti mesmo repreendido toda a ação das trevas nesse lugar e na mente e no coração de cada um daqueles que aqui estão. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amados, esse texto ele é um texto muito interessante. Aliás, os textos de Gênesis, eu sempre falo que há uma necessidade de que pelo menos até o capítulo 22 a gente leia, releia, né, Mantovani? Porque eles de fato, eles trazem como algo intrínseco ao texto, tudo aquilo que de alguma forma tem um encontro, um reflexo na vida de cada um de nós. E o Espírito Santo tem este cuidado, de tal forma que os personagens, os textos, por mais simples que eles pareçam, porém no fundo eles carregam em si uma profundidade tão grande, e eles têm esta condição de expor a nossa realidade humana e de revelar Deus de forma tão profunda, tão significativa, e aqui não é diferente. Quando eu olho para o texto e para o chamado de Abraão, o clássico chamado de Abraão, onde Deus aparece para ele ali em Harã, mas a gente começa a descobrir, por causa daquilo que foi dito por Estevão no capítulo 7 que nós lemos, que aquele não era o primeiro chamado, que aquele era o segundo chamado, que Deus, quando apareceu para Abraão a primeira vez, ele estava lá na Caldeia, ele estava em Ur, e Deus fala assim: cara, sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele manifesta algo que é muito próprio meu e seu. Ele, de alguma forma, ele sai da sua terra, mas ele não sai só. Ele não sai só porque, de alguma forma, é difícil a gente se abandonar em Deus, confiar em Deus totalmente, plenamente. A gente começa a estabelecer estruturas que geram a nós algum sentimento de confiança. Alguma coisa que de alguma forma eu possa, se Deus der errado, e o problema é sempre esse, e se Deus falhar, eu acabo preparando situações, estruturas, condições para poder, neste caso, me socorrer, me proteger. É difícil para nós, seres humanos, de alguma forma, nos abandonar a esta vocação, a este chamado. Mas ao mesmo tempo, ele tem uma efetividade, porque de alguma forma Abraão saiu. E é muito comum nas nossas vidas, diante do chamado, da pregação do Evangelho, a gente também sair, a gente dá este impulso de fé, e não é algo simples, né? É você sair de uma realidade, de uma condição, de uma situação já estabelecida, para uma outra condição, realidades que serão sempre, de alguma forma, incertas, inseguras para nós. Mas Abraão tem a condição aqui de conversar com o seu pai, de conversar com alguns da sua família, e ele sai então lá de Ur da Caldeia, e nesta caminhada ele para em Harã. E quando ele para em Harã, ele começa a estabelecer-se ali, até que quando o seu pai falece naquele lugar, o texto de Gênesis capítulo 12, na verdade, seria este segundo chamado, é Deus reiterando um chamado. A gente sempre busca uma estrutura que gere em nós uma confiança. A gente sabe que não é bacana, e dentro do contexto de Abraão, ele sabe que não é legal ele deixar os seus parentes, porque ele vive numa estrutura de clã, e ele andar em direção a uma terra que Deus irá mostrar, ele pode se deparar com outro clã, e ele precisa se mostrar numeroso, porque se ele encontra uma tribo maior do que a dele, ou se ele encontra uma situação onde ele precisa passar por um povo que não é seu povo, este outro povo precisa pensar duas vezes antes de atacá-lo, ou antes de pensar em fazer deles escravo.
Então ele sabe que quanto maior o número de pessoas eles estiverem, maior então será o seu senso de segurança. Então é isso que está no coração de Abraão. Ele está naquele momento se resguardando, se protegendo a partir de critérios da sua relação com o seu ambiente, com o mundo e com a cosmovisão do tempo em que ele vive. E nós de alguma forma também sempre buscamos nos proteger em algo, a partir desta avaliação do ambiente que nós fazemos, e então tentamos nos proteger de Deus. Existe sempre esta ambiguidade, este desejo de obedecer a Deus, esta fé que nos impulsiona, que nos faz caminhar, mudar de vida, que nos faz andar em direção à voz de Deus, mas ao mesmo tempo esta reticência, este medo. É sempre esta dualidade entre a fé e o medo. E isto quando fala de gente que já está na caminhada, porque antes desse processo, antes da palavra de Deus chegar até o seu coração, ao meu coração, o que existe é esta dualidade entre o bem e o mal. Nós somos seres maus. A palavra de Deus vai dizer lá em Gênesis capítulo 3, a partir do verso 10 em diante, que não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, que todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há sequer um. De tal forma que o mal é nosso. Mas se o mal fosse o único tom da nossa existência, de fato nós não existiríamos. Por quê? Porque não se estabelece uma sociedade tal como descrita no capítulo 3 de Romanos. É impossível você andar ou viver ou constituir família ou ser de alguma forma num ambiente onde todo mundo está com pressa para derramar o sangue um do outro, onde a língua só urde engano, onde só as pessoas estão o tempo inteiro querendo se matar. É impossível se estabelecer família nesse contexto. Se bem que a palavra de Deus vai dizer que nos últimos dias o amor de quase todos se esfriaria. E é alguma coisa que a gente tem percebido hoje em dia. Mas se o tom da nossa existência fosse simplesmente a nossa natureza pecaminosa e má, a nossa essência má, falando lá na quarta-feira, eu sempre conto essa historinha de um amigo, que uma vez lhe foi perguntado, questionado, se Deus existe, por que existe tanto mal no mundo? E ele olhou para aquele rapaz e falou: meu brother, talvez a pergunta não deva ser essa, talvez a pergunta que nós deveríamos fazer é: se Deus não existe, da onde vem o bem? E ele disse assim: como assim? E aí tinha uma formiga passando, esse amigo falou: mate essa formiga. E ele deu uma dedada e matou a formiga. E este meu amigo disse: agora dê vida à formiga. E ele falou: você está louco? Isso é impossível. Ele disse: está vendo? Fazer o mal para nós é natural, é uma possibilidade. Fazer o bem é sempre um milagre, é sempre uma impossibilidade. O mal eu sei de onde vem de nós. Mas se Deus não existe, de onde vem o bem? O mal respeita o direito, o mal respeita a vontade do outro, o mal respeita o outro. Então por que ele não tomou conta? Quem está segurando esse troço? Se Deus não existe, de onde vem o bem? Essa era a pergunta que esse amigo fez a esse jovem. Porque Deus empresta para nós aquilo que os teólogos vão chamar de graça comum. Deus empresta para nós da sua bondade. Deus se derrama para fora de nós no sentido de conservar a gente de alguma forma até que a redenção possa ser aplicada no meu e no seu coração. É por isso que homens maus amam seus filhos. É por isso que existe ainda a possibilidade do perdão, do olhar na direção do outro. É porque Deus, a palavra de Deus vai nos ensinar que toda boa dádiva, todo dom perfeito provém do Pai das luzes, em quem não há sombra, nem variação e nem mudança alguma. É dele que vem o bem. Todo bem que você vê em você, saiba de uma coisa: todas as vezes que você estiver diante de um acontecimento que você pode destacá-lo como bom, saiba que ali está acontecendo um milagre, porque isso não é possível a nós.
Isto é possível a nós como um empréstimo, como uma graça dada, antecipada, que ela tenha o objetivo de nos manter, para que nesta caminhada, nesta conservação promovida por essa graça, que depois é compartilhada com a sua igreja, de tal forma que a igreja é chamada de o sal da terra, ou seja, aquilo que de alguma forma tem esse poder de conservar e de dar gosto e sabor. Enquanto se isso não fosse o tom da nossa existência, se Deus não se desse a nós de alguma forma, nós não estaríamos aqui pensando e falando sobre isso, porque o juízo de Deus já teria sido antecipado, e quem escolheu viver diferente de Deus ou fora de Deus, escolheu não ser, pura e simplesmente. Mas depois que a palavra de Deus vem e toca o nosso coração, e a gente tem a revelação, como o texto vai dizer, que apareceu Deus a Abraão, estando ele lá em Ur da Caldeia. Quando Deus vem e toca na minha e na sua vida, quando Deus se revela a mim e a você, começa um outro processo, uma outra dualidade. Que dualidade é esta? Deus, por sua palavra, gera fé em nosso coração, e esta fé, ela é verdadeira, ela nos faz mudar de vida, ela nos faz caminhar em uma outra direção, ela nos faz ter um impulso na direção daquilo que Deus nos chamou para ser. Mas ao mesmo tempo a gente começa a perceber medo. Eu tenho medo. E se? E se? E se? E se, é isto que eu experimento na minha caminhada cristã. Eu sei que Deus é verdadeiro, eu sei que a sua palavra não falha, eu sei que as suas promessas têm em Jesus o seu sim e o seu amém, mas às vezes eu vou caminhando e ao mesmo tempo tentando desenvolver subterfúgios e estruturas que de alguma forma eu consiga me proteger caso ele dê errado. E é o que Abraão faz. Abraão primeiro traz a família, depois desta segunda vez o pai já havia morrido, ele ainda traz o sobrinho, e ele começa a sua caminhada, e é uma caminhada simples, é uma caminhada objetiva, direta. Às vezes a gente pode pensar que a nossa caminhada é longa, a nossa caminhada é distante. Não, quem creu no Senhor Jesus Cristo passou das trevas para a luz, da morte para a vida, é papuf. O texto vai dizer no versículo 5, que, vamos ler esse texto? Gênesis capítulo 12, verso 5. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá o quê? Chegaram. Pabuf. Ele não ficou o tempo inteiro andando, como se Deus, como se fosse algo longe, difícil, ou muito complicado e estendido. Não, ele foi lá e chegou. Qual que era a vocação? Qual que era o chamado? Não era para sair da terra dos pais, não era para ir para uma terra que Deus ia mostrar. Então ele saiu, foi e chegou, pronto, acabou. Já cumpriu o processo, já resolveu, já obedeceu. Mas se você começa a estender o texto, você começa a ver que ele não para ali. E a gente também não para, a gente não descansa. A gente começa a dar um passinho a mais. E o texto vai dizendo que ele vai seguindo para a fronteira do sul. E ele começa a descer o Neguebe. E ele começa a se deparar com uma situação difícil. Há fome naquele lugar. Há uma dificuldade naquele lugar. Mas ele ouviu o Senhor chamar e dizer assim, viu, sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei. Eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu vou fazer de você uma grande nação. Mas de repente ele está no Val do Neguebe e ele está passando necessidade. Nesse momento ele busca ajuda no Egito. A gente também faz muito isso. A gente, diante da primeira adversidade, diante da primeira luta, diante da primeira situação e da primeira circunstância adversa, a gente começa a buscar esta ajuda que o mundo pode nos dar.
Egito é sempre uma figura de mundo. Faraó é sempre uma figura do governador deste mundo. E quem que é o governador deste mundo? Este mundo jaz no maligno. A gente tem uma ideia de que Deus precisa nos poupar da vida. Deus não vai nos poupar da vida. A gente olha para o texto e diz assim: Senhor, eu entendi aqui, eu vou sair, e o Senhor disse que o Senhor vai abençoar quem me abençoar, e o Senhor vai amaldiçoar quem me amaldiçoar, mas eu não sei se o Senhor está entendendo, Senhor, esse processo seu é muito reativo demais para mim. Eu queria saber quanto tempo depois que alguém me amaldiçoar, o Senhor vai amaldiçoá-lo também. Eu queria saber se vai ser logo, se vai ser no meio, se vai ser mais demorado esse processo, para eu poder avaliar e entender aqui. Mas na verdade, Deus, o que eu queria é que o Senhor dissesse assim, que o Senhor abençoaria quem me abençoasse, e que o Senhor não deixaria ninguém me amaldiçoar. Essa é a expectativa que nós temos de Deus. Mas Deus não veio nos livrar da vida. Neste processo de viver a vida, nós precisamos nos deparar com as vontades que não são alheias. E se o outro quiser te amaldiçoar, vai acontecer. A gente não quer que isso aconteça, a gente quer que o que aconteça conosco seja algo que não aconteceu com Jesus, por exemplo. Do Filho de Deus que não foi poupado. Nas dinâmicas da vida, Deus não vai lhe proteger da vida, nem a mim. Deus vai ser solidário conosco nesse processo, de tal forma que o que é importante saber para mim e para você, é que eu e você não estaremos só quando alguém nos amaldiçoar, que em tempos de bênção nós não estamos só, e em tempos de dificuldade, de maldição, nós também não estaremos só, porque Deus tratará de se manifestar e se posicionar nessa situação, mas Ele não nos privará da vida. Ele não vai nos tirar das circunstâncias difíceis, ou de viver a vida dos homens com sua ambiguidade, onde nós vamos encontrar gente que nos abençoa e gente que nos amaldiçoa, gente que nos favorece e gente que quer complicar a nossa história. E se a gente ficar vivendo a partir das circunstâncias, a gente está o tempo inteiro ansioso, quer a gente esteja bem, quer a gente esteja num momento de dificuldade, a gente começa a viver o tempo inteiro, ou ansioso porque tudo está bem, está com medo de ficar mal, ou ansioso porque tudo está indo mal e a gente não vê a hora de ficar bem. E aí a gente apresenta, ou ouve, ou espera um Deus assim, um Deus que vem resolver os nossos problemas à medida que nos tira da vida, um Deus que nos faz viver uma vida de conto de fadas, uma vida que não é vida, uma vida que é uma interpretação, é um Big Brother, é um negócio onde todo o ambiente está controlado. Não, Deus nos chama para ser no mundo, e Ele não vai nos privar de viver as dinâmicas do mundo, e nas dinâmicas do mundo nós vivemos uma estrutura de ambiguidades, não só com a gente. Tem dia que eu estou exultante, feliz, tem dia que alguma coisa pega no meu coração, e eu me vejo abatido, e eu falo, Senhor, e eu tenho exemplos, e eu tenho experiências com Deus, desde os meus 4 anos de idade pelo menos, e em nenhum momento Deus me deu uma razão para que eu desconfiasse dEle, pelo contrário, em todo esse tempo Deus tem sido fiel, mas ao mesmo tempo eu tenho vergonha de mim, vergonha porque eu não gostaria de ser como eu sou, eu gostaria de ser alguém que não é humano, eu gostaria de ser alguém que não passe por esta rachadura, por esta dubiedade, por esta mistura de gente que está disposto à fé, a caminhar, mas ao mesmo tempo gente que tem medo. A gente quer ser o super-homem, a gente pinta, às vezes eu ouço alguém pregar sobre Abraão, parece que Abraão é um super-homem, é o pai da fé, ele é o pai da fé, cara. Por quê?
Não porque ele fez tudo certo, porque ele não tinha rachaduras na sua alma, ou porque de alguma forma ele não viveu essas ambiguidades. Ele é o pai da fé porque ele se propôs ao caminho, pura e simplesmente. Quando a gente olha para o capítulo 12 de Gênesis, quando a gente olha para o capítulo 7 de Atos, quando a gente olha para o capítulo 22 de Gênesis, você já tem aí uma caminhada de Abraão. E esta é uma caminhada que talvez você e eu estejamos passando. Muitas vezes a esperança que nós temos, ou o desejo que nós temos, é de um Deus que venha solucionar os nossos problemas, ou que nos apresente uma caminhada fácil. Não existe caminhada fácil nesse mundo. Jesus não falou que nada seria fácil. Pelo contrário, ele disse assim, neste mundo, o ladrão rouba. Uma vez eu cheguei em casa e minha casa tinha sido revirada, o ladrão tinha roubado tudo e deixou uma calça para minha mulher e outra para mim. Aí aquele pensamento que vem na cabeça da gente, religioso, crente, fala, meu Deus, como é que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Eu não sou crente, eu não estou aí na caminhada, eu não estou envolvido com a comunidade. Como que isso aconteceu comigo? Porque a gente acha que Deus serve para isso. Deus serve para nos colocar num mundo de faz de conta, onde tudo dá certo. Não, brother. Deus desceu no nosso mundo. Deus se vestiu de carne. Deus tomou tapa na cara. Deus tomou cuspão. Deus foi o cara que foi desconfiado. Ele foi o cara que todo mundo olhou e falou, perdeu, playboy. Olhou para ele, olhava para a cruz e via Deus pendurado na cruz e falava, isso não é Deus aqui nem na China. Porque se fosse Deus não estaria na cruz. A gente acha que o signo de Deus na nossa vida é o signo do mundo, onde os poderosos dão o tom do mundo, dão o tom do sucesso, dão o tom daquilo que é, dão o tom daquilo que é verdadeiro. Não, porque o poder nunca fala de Deus, o que fala de Deus é o amor, e é isso que Deus está construindo na nossa caminhada. Abraão foi caminhando com Deus, porque lá no capítulo 17, ele disse a Abraão, Abraão, anda comigo, cara, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, eu vou te fazer perfeito. Ser perfeito é assumir esta condição de imperfeição, é como Jesus fez, é como Jesus lá no capítulo 5 de João, se descreve como um impotente, o filho nada pode fazer de si mesmo. E como impotente, toma para si a maneira de viver coerente com esta consciência que lhe habita. E qual é a maneira consciente de viver coerente com esta consciência que lhe habita? A maneira de dependência, de andar na aba do Pai. Eu só faço o que vejo o Pai fazendo, e segundo ele fala, eu julgo a vida. A gente acha que fé é para crescer alguma coisa, gente. A gente acha que fé tem a ver com aquilo que a gente pode realizar e construir e obter. A gente olha para a terra prometida e acha que fé tem a ver com a conquista de uma terra que nós não tínhamos. Não, fé antes de mais nada tem a ver com aquilo que nós vamos deixar para trás. Aquilo que nós estamos dispostos a abrir mão para andar na direção daquilo que Deus nos chamou para caminhar. É com isto que fé tem a ver. Então quando aquele cara está andando para ir para Canaã, e Deus quer dar aquela terra como herança, mas para que isso aconteça, ele tem que sair do meio da sua terra, sair do meio dos seus parentes. Então, a fé, antes de mais nada, é saber do que eu estou, é a condição, é o poder que Deus nos dá como presente, como um dom, como está lá em Efésios 2, a salvação é pela graça, mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, não é do que você faz, para que ninguém se glorie. Antes, a fé como um dom é este poder que vem de Deus e que nos dá a condição de abrir mão da nossa própria vida, do nosso próprio governo ou dos nossos próprios valores. De tal forma que
Às vezes você vai estar diante de oportunidades e situações que você pensa assim, mas e se eu nunca mais tiver essa oportunidade aqui? De um lado está a vontade de Deus, da outra está a sua oportunidade. E você vai precisar de fé para andar em direção àquilo que Deus disse. Porque você vai precisar abrir mão disso aqui. Tem gente que está num relacionamento e diz assim, mas se eu andar em direção à palavra de Deus, e eu perder esse meu namorado, esse meu esposo, essa minha namorada, essa minha esposa, e se eu perder esta promoção, e se eu perder este negócio, se eu perder este emprego, se eu disser a verdade aqui, este emprego talvez seja aquilo que te afaste de Deus. O que Abraão fez foi seguir para o Egito. No Egito ele precisou fazer o jogo do mundo. E o jogo do mundo o que é? É você viver a vida de mentira de forma plena, como se ela fosse verdadeira. Então ele já começa dizendo que a sua esposa não é sua esposa. Ele começa a viver das meias verdades, uma vez que ela era meia irmã dele. Ele entra no Egito, ele se favorece do Egito, ele enriquece do Egito, e quando ele sai do Egito, ele sai com aquele bando de coisa, mas aquela estrutura toda o afastou do caminho do Pai, ou do caminho que Deus tinha para ele. De tal forma que eu preciso entender, para que serve a fé que a palavra de Deus gerou no meu coração? Como a gente vai viver a nossa espiritualidade comunitária? Pensando que fé é para a gente obter, é para Deus avalizar os nossos projetos. Ó Deus, está aqui o meu projeto, é só o Senhor assinar que as coisas andam. É só o Senhor passar a rúbrica aqui que o negócio vai fumegar. Ou é o caminho da cruz que diz, Senhor, venha a mim o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Senhor, eu não quero ir para a cruz, esse é o meu projeto, afaste de mim esse cálice sem que eu beba, o Senhor assina aqui? Agora, se o Senhor não quiser assinar aqui, faz uma coisa, faz a tua vontade, não a minha. Eu olho para Jesus e eu vejo isso que a gente está vendo em Abraão, Jesus vivendo em sua humanidade de forma plena. Jesus mostrando ambiguidade, mostrando esquizofrenia, rachado, querendo uma coisa, com medo da cruz, chorando, mas ao mesmo tempo, dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade, e não a minha, e não a minha. Nós vemos uma estrutura crescendo cada dia mais, onde as pessoas se valem do nome de Jesus, se valem das estruturas religiosas, se valem do culto, se valem da Bíblia, para que as suas vontades sejam realizadas e concretizadas, sendo que essas vontades sendo realizadas e concretizadas, são elas mesmas que vão nos afastar do caminho ou da terra prometida ou da vontade de Deus para as nossas vidas. São elas que têm o poder de nos afastar de Deus. E Deus diz assim, eu sei os planos que tem acerca de vós, planos de bem, não de mal. Eu quero dar um fim para você, mas é um fim desejável. O que Deus está construindo nesse processo, a partir dos seus erros, dos seus acertos, a partir da vivência ambígua da vida, Deus quer construir uma pessoa. Deus quer construir um caráter. E Deus vem sofrer este processo. Deus vem, você imagina isso? Deus vem se solidarizar com nós nessa situação. De tal forma que quando chegar lá na caminhada, no final da caminhada, todas as suas convicções de fé sejam suas convicções. Sejam experiências que Deus foi gerando com você a partir da sua caminhada, de cada tropeço, de cada
esquina dobrada que não era para dobrar, de cada investida ou analisada sua do processo, e que você desenvolveu mecanismos para se proteger, e que aquilo jamais lhe protegeria, porque uma das coisas que a gente vai aprender a partir da vida de Abraão é que nós não temos controle sobre a vida e nós não podemos nos proteger dela. Se você tem muita grana, isso não te protegerá da vida. Se você tem um bom plano de saúde, isso não te protegerá da vida. Se você tem pouca grana, a falta de grana também não te protegerá da vida. A vida, ela é assim, ela é ambígua. Ela acontece coisas boas e coisas ruins. É o lugar onde a gente é abençoado e Deus quer abençoar as pessoas que te abençoou, e o lugar onde você é amaldiçoado, onde Ele vai se prontificar e vai dizer assim: rapaz, o que você está fazendo não está certo, você está amaldiçoando alguém que eu abençoei, então vai estar complicado para o seu lado. Mas Ele não vai evitar que você seja amaldiçoado. E a partir destas construções que Deus vai fazendo, desta caminhada, é por isso que Ele diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, para ser vivida. Nesta construção, as suas convicções vão ser as convicções suas. Você não foi programado para crer, você não foi programado para ter fé. Esta fé foi uma construção de Deus em você, de tal forma que quando alguém disser sobre Deus a você, você não simplesmente se renda àquela percepção como alguém que ouve ou conhece de Deus só de ouvir falar, mas como alguém que viu Deus, como aconteceu com Jó. Eu tenho experiência com Deus, eu ando com Deus, eu quebro a minha cara junto com Deus, eu estou envolvido em coisas que eu sei que eu não tenho condições ou poder ou nenhuma situação que me seja própria, que é capaz de fazer com que estas coisas aconteçam. Isto somente Deus pode fazer na minha vida. É o que Deus havia dito a Abraão: Abraão, eu vou fazer de você pai de nações. Deus, não sei se o senhor sabe, minha mulher é estéril. Então, querida, isso aí já para você saber que o negócio é assim, é milagre. Milagre é meu departamento. É eu quem vou fazer de você uma grande nação. Não é algo que você pode fazer de si mesmo. Ele não disse: Abraão, seja uma grande nação. Ele disse: eu farei de ti uma grande nação. Chegou um momento que Abraão achou que podia ser uma grande nação, e ele traz então, ele pega a mulher do Egito, e ele então tenta se relacionar com a mulher do Egito, e ele produz algo, produz um filho chamado Ismael, que hoje é pai de toda a nação árabe, de todos os árabes. Mas Deus tinha uma promessa para ele, e ele tinha uma aliança com a sua esposa. E o que Deus podia fazer, eu queria fazer, era algo que só Deus podia fazer. E ele espera Abraão chegar no fim das suas forças, quando Abraão está decrépito e não há Viagra naquele processo. Deus então aparece para ele e diz assim: viu, você está lembrado da questão do filho? Você lembra da promessa que eu disse que faria na sua vida? Lembro, mas fala o seguinte: deixa isso para lá. Abraão fala: cuida de Ismael, para mim já está bom demais. Cuida do que eu fiz, já está bom demais. O Senhor fala: não, mas uma coisa que nós precisamos aprender é que todas as vezes que o Senhor se revela a mim e a você, gerando no seu coração fé para iniciar a caminhada, Ele já tem o penhor dado pela sua palavra, de que você vai chegar no fim dessa trilha. Ele falou para Jacó: eu vou estar contigo até cumprir tudo quanto eu disse que faria na sua vida. Só que é por isso que Deus sofre o processo, porque Ele não age de forma mágica. Ele não vem na minha e na sua cabeça e faz... Ele vai sofrendo o processo da vida, de tal forma que cada vez que você dá ouvidos a Ele, a coisa flui. Mas cada vez que você resolve pegar um caminho, ou eu pegar um caminho que não, Ele vai lá sofrer aquele processo. Abraão foi para o Egito? Foi. Lá foi Deus para o Egito. O que esse infeliz foi fazer no Egito? Mas vamos lá cuidar desse infeliz, vamos proteger esse homem.
E pior, porque o texto diz assim: eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Mas Faraó foi amaldiçoado por causa da maldição de Abraão sobre a vida dele. Faraó só facilitou a vida de Abraão. Protegeu, tratou bem, deu um monte de coisa, deu riqueza, deu prata, deu ouro, deu boi, deu gente. Quem complicou a vida de Faraó foi Abraão. Isso fala muito de Deus. Fala que Deus tem um processo, Ele está empenhado em fazer algo na minha e na sua vida, se você é um filho ou uma filha de Deus. Se você simplesmente não entende Deus como uma religião, mas se Deus é a sua vida, se você nasceu de novo, Ele tem um processo aí que Ele começou na minha e na sua vida. E à medida que nós vamos dando razão para Ele, a coisa vai fluindo. À medida que a gente vai tentando outros caminhos, Ele vai precisando fazer desvios para nos trazer de volta para a sua vontade. E o que é bonito disto? O bonito é que Deus não nos abandona. Deus não nos deixa pelo meio do caminho. Deus vai cumprir o projeto. A graça não deixa ninguém pelo meio do caminho. E aqui a gente entra no terceiro texto que nós lemos. O texto vai dizer que pôs Deus a Abraão à prova e disse: Abraão. E ele disse o quê? Eis-me aqui. Então, o que é a síntese do que nós estamos falando aqui nessa noite? A síntese do que nós estamos falando aqui nessa noite é o eis-me aqui. Se não, você olha para você, é igual o salmista. O salmista diz assim: Senhor, sonda-me. Esquadrinha o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho seguro. Por quê? É melhor o Senhor me sondar, o Senhor mesmo averiguar. Não me fala da maldade que o Senhor vai encontrar aí, porque senão eu dou um tiro na minha cabeça. Pau! O Senhor vai lá e sonda. À medida que o Senhor sondar e ver, não fala para eu tomar o caminho legal, porque eu não vou saber qual que é. O Senhor me guia. O Senhor me guia. Vem, Senhor. Eu quero andar com o Senhor. É o que Ele sempre falou para Abraão lá no 17:1. Abraão, anda comigo, eu vou te fazer perfeito. Guia-me, Senhor. Vem me guiar. Vem me orientar. Não adianta o Senhor falar para mim que é para onde eu ir, porque eu preciso que o Senhor me guie. E a fala de Abraão no 22, e o que Abraão faz no 22, é muito significativo. Porque no 22, ele dá o filho. Ele sacrifica o filho. Sacrificar o filho significa sacrificar o passado e tudo o que ele fez para poder ter o filho. E sacrificar também o futuro. Porque ser pai de uma grande nação, no futuro, dependeria daquele moleque. O que Deus está dizendo a mim e a você é o seguinte: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, com o que é a vez de comer, a vez de beber, ou a vez de vestir. Olhai para as aves do céu, elas não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai os alimenta todos os dias. Olhai para os lírios do campo, eles também não tecem, não fiam, mas eu queria dizer para vocês que nem Salomão se vestiu como um deles. Se Deus trata assim a erva que hoje nasce, amanhã é lançada ao fogo, o que dirá você? Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim, viu? Não fique preso no seu passado. Fique preso no que você fez, deixou de fazer, nos seus erros. Saiba de uma coisa, eu sempre estive com você.
A única coisa que você tem é o hoje. O único pão que você pode comer é o pão nosso de cada dia. Então hoje, eu estou te chamando. Abraão, Thaís, Marcelinho, Di, João, Anderson. Tá. Eis-me aqui. Não olhe para os seus erros e diga assim: eu não posso. Não olhe para os seus acertos e diga: deixa com o Beck. Não desanime. E não se pressuponha. Não tenha nenhuma presunção. Mas saiba de uma coisa. Se disponha nas mãos de Deus. Senhor, eu estou aqui. Se o Senhor quiser fazer alguma coisa, apesar de mim, apesar do que eu sou, o Senhor continua sendo quem tu sempre foste, o grande eu sou. É a tua misericórdia a razão de eu não ser consumido. É o teu amor que muda a minha vida. E ainda que eu não reconheça isto, o Senhor é quem tem me sustentado até aqui. É o Senhor quem tem feito a minha vida valer a pena. É o Senhor quem tem dado um outro tom à minha vida, fora o tom negro da maldade. Senhor, independente dos meus erros, independente daquilo que eu acho que chamo de acerto, e que só pode vir de Ti também, Senhor, eu quero andar contigo, eu quero fazer a Tua vontade, não porque ela é uma convicção fora de mim que o Senhor está me impondo, mas porque agora, pela caminhada, eu tenho entendido que o Senhor é bom, e que nada do Senhor pode ser ruim, que o Senhor é bom o tempo inteiro, e que eu quero andar com o Senhor. Por quê? Por causa da bênção? Não, eu já passei dessa fase. Eu quero andar com o Senhor por causa do Senhor mesmo. Eu quero ser teu amigo também. Eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo. O Senhor está querendo salvar a gente, eu estou querendo fazer parte disso. Eu não posso nada, aliás, eu te atrapalho bastante, mas se o Senhor quiser, eis-me aqui. Eu quero, Senhor, andar contigo. Eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo. E eu quero que o Senhor trabalhe na minha vida para construir o ser humano que o Senhor me chamou a ser. E esta é uma obra que só o Senhor pode fazer. E o Senhor já começou a fazer esta obra, primeiro, desmanchando, destruindo o nosso velho homem, crucificando o nosso velho homem, e fazendo de nós uma nova criatura, em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, é uma nova pessoa. Quantos de nós aqui tem essa percepção acerca de si? Que diz assim, que se vê a partir do novo, e se vê a partir do novo é se vê a partir de Jesus. Agora, um dia nós vamos chegar, como Paulo descreveu isto, um dia que a gente arrancou as máscaras e começou a olhar nos olhos de Deus, e ficamos ali contemplando, e sem perceber, fomos sendo transformados de dia em dia, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Um dia, você vai poder dizer para qualquer ser desta criação, de qualquer criação que Deus fez, e dizer assim, viu, você quer saber como Deus é? Olha para mim, eu sou um filho dele. Porque é isso que Deus quis fazer comigo e com você. É nisto que está o meu pré-destino. Porque antes de existir tempo, Ele disse na eternidade que ia fazer filhos à sua imagem e à sua semelhança, e que eles iam expressar a sua maneira de governar.
E Deus governa pelo amor. Deus é aquele que tem todo o poder, mas que é amor. Então, amados, eu não sei como é que vocês estão na caminhada, eu sei como eu estou. E a minha vida, eu quero colocar nas mãos do Senhor, e eu quero pedir ao Senhor, que o Senhor continue insistindo comigo. Falo isso de forma retórica, porque eu sei que Ele jamais vai desistir de mim, e jamais vai desistir da sua vida. Mas eu quero dizer ao Senhor, eis-me aqui. E eu não sei o que está no seu coração. Ju, eu queria que você saísse do seu lugar, e eu quero orar com você. Você não precisa ter vergonha, você não precisa ter medo. Mas eu quero aqui, junto com os meus irmãos, clamar ao Senhor e dizer, Senhor, a gente está aqui. A gente quer nos dispor em Tuas mãos para esta caminhada, para aquilo que o Senhor está fazendo e quer fazer.